Existe uma forma correta de se orar? E se existe, qual é essa maneira? Olá, eu sou o Anderson Reis e você está aqui no canal Ideias e Convicções, sempre trazendo temas dentro da ótica cristã, e nessa feita o tema é oração. Existe uma maneira certa de se orar? Desde já eu te agradeço por você ter chegado até aqui, seja muito bem-vindo, deixe logo aí o teu like, o teu joinha, nos ajude se inscrevendo no canal. Pois bem, existe uma maneira certa de se orar? Primeiramente, o que é oração? A oração nada mais é do que a forma, a maneira como o crente tem de falar com Deus. Quando você se dispõe em orar, você está falando, está dialogando, conversando com aquele que é simplesmente o Criador dos céus e da terra. Então a oração é a maneira que o crente, o cristão tem de falar com Deus. Uma dúvida que ocorre constantemente, principalmente na vida daquele que está convertendo ao Senhor, que é um novo convertido na fé, é a seguinte: se eu vou orar agora e juntamente comigo milhares de outras pessoas também estão se colocando na posição de orar, será que Deus vai ouvir a minha oração com muita gente falando ao mesmo tempo? Claro que vai. Sabe por quê? Porque Deus possui alguns atributos que somente Ele possui. E dentre esses atributos que o Senhor possui, está o atributo da onipotência, onipresença e a onisciência. Essa palavrinha oni significa todo. Então, onipotência significa que o Senhor tem todo o poder, Ele é soberano. Todo poder emana do Senhor, Ele é todo poderoso. A onipresença significa que o Senhor está em todo lugar. O Senhor pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, desde que Ele queira estar. E a onisciência nada mais é do que o Senhor possui toda a ciência, todo o conhecimento. Ele sabe de todas as coisas que estão acontecendo nesta mesma hora. O Senhor possui esses atributos e isso dá a Ele essa condição. Então, claro, se você for orar agora, o Senhor, logicamente, Ele vai te ouvir. Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai ouvir a tua oração. E quando você estiver orando, falando com Ele, o Senhor não vê mais ninguém entre vocês. É somente você e Ele falando ali e o Senhor dando atenção somente para você. Então a pergunta é: existe uma maneira correta de orar, de falar com Deus? Claro que existe. E como base nisso, nós vamos pegar a Bíblia, que é a nossa regra de fé e conduta, nossa regra de fé prática. E a Bíblia nos diz no livro do apóstolo Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5 e 6, a seguinte coisa: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. O que o Senhor está falando aqui? Estas palavras é o próprio Senhor Jesus que está nos dizendo. Ele está nos orientando da melhor maneira para nós orarmos, para falarmos com Ele. E o Senhor está dizendo: olha, diante de uma oração, quando você vai orar, não precisa de você ficar anunciando, dizendo: olha, eu vou orar. Não precisa de você ficar soltando foguete, anunciando para todo mundo, querendo que as pessoas te vejam orando. Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está dizendo: olha, orar é algo íntimo, é entre você e Deus. Naquele momento é somente você e o Senhor. Não precisa de você querer ser visto dos homens. Você tem que ser visto de Deus. E o Senhor, ele cita um exemplo aqui dos hipócritas daquela época, que quando eles iam orar, eles saíam às praças e ficavam orando para que todo mundo visse eles orando.
Eles queriam que as pessoas olhassem para eles e olhassem e percebessem que eles fossem homens de fé, homens de oração, pessoas separadas, diferentes, santas, mas isso aí não mexe com o coração de Deus. O Senhor não quer que você fique mostrando que você vai orar para alguém. E o Senhor Jesus diz aqui que quando nós formos orar, nós temos que entrar no nosso quarto e fechar a porta. Olha só o que ele está falando. Além de você entrar no seu quarto, que é um momento íntimo ali, é um momento reservado que você tem, o Senhor ainda está dizendo, olha, fecha a porta do teu quarto. E é interessante isso, porque às vezes dentro de uma casa a gente tem a vontade sim que os nossos filhos, as pessoas que estão dentro da nossa casa, que elas saibam que nós estamos orando, que elas veem que nós temos ali o nosso devocional, mas nem por isso a gente tem que deixar a porta aberta, você ali orando, as pessoas passando para lá e para cá, correndo, mexendo nas coisas. Isso tira um pouco da liberdade, tira um pouco da sua privacidade. E o Senhor está falando, não, entra no seu quarto, fecha a porta, porque naquele momento você abre o coração para Deus, e é somente você e o Senhor. Naquele momento ali é seu reservado com Deus. Então, existe sim um jeito certo de orar. E para finalizarmos aqui, concluindo, existe sim essa maneira certa de se orar, de se falar com Deus. Claro que você pode falar com Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer hora. Você pode falar com Deus andando pela rua, você pode falar com Deus caminhando, trabalhando, dirigindo seu carro, fazendo as suas atividades, lavando uma louça, fazendo todas as coisas. Você pode falar com Deus. Mas quando você vai ter o seu devocional, quando você vai tirar um momento ali, um momento para orar, para falar com o Senhor, isso tem que ser um momento reservado, um momento íntimo entre você e o Pai, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo sondas, mas naquele instante o Senhor quer a sua presença junto dele. Esse é o nosso tema de hoje, é oração, o jeito como nós devemos de orar, e eu te agradeço pela tua presença. Até uma próxima oportunidade, que Deus te abençoe.